sou Adri e hoje eu estava lendo um livro bastante interessante, um livro bastante gostoso de ler, bastante acessível, e eu me lembrei de um outro livro que eu li há alguns anos. Esse aqui, A Era dos Direitos, do Norberto Bobbio, é bastante conhecido. Voltando para os nossos livros dos deveres, eu me lembrei desse livro magnífico, desse livro, na verdade ele é um tratado, e ele foi escrito, leitor, há 20 séculos. No entanto, ele continua muito atual, no sentido da honra, no sentido da riqueza, no sentido da ética, e também no sentido do poder. É um daqueles livros, leitor, que transformadores, ele é um daqueles livros que você não esquece. Tanto é que eu estava lendo A Era dos Direitos e num desses momentos da minha leitura eu me lembrei dos deveres de Cícero. O Marco Júlio Cícero, ele é mais conhecido como Cícero. Ele foi um orador espetacular, foi assim um daqueles presentes que Roma deixou no mundo, foi um daqueles oradores esplendoroso. Então, ele trouxe para nós muita grandiosidade. E é um daqueles autores, filósofo, ele foi escritor, ele foi filósofo, ele foi advogado. Ele é um daquelas pessoas iluminadas. Desde muito jovem, ele tinha assim um talento maravilhoso para as artes, as letras, a política, também na filosofia, como eu disse, mas ele foi brilhante mesmo no direito. E esse livro dos deveres, eu esqueci de uma coisinha, gente, ele nasceu em 106 a.C. e bem antes também de Maquiavel. Só que tem uma coisa bastante interessante aí, eu falei Maquiavel porque quando você lê o Tratado dos Deveres, é como se você fosse, como se ele fosse já debatendo as ideias de Maquiavel e totalmente contra as ideias de Maquiavel. Porque Maquiavel, quem conhece sabe, ele diz que o príncipe, no caso os governantes, eles têm que ser odiados, que a sociedade obedeça e tenha medo do governador. Já o Cícero, ele diz que não, o príncipe deve ser amado e respeitado. Então, assim, são ideias bastante contraditórias. Os dois livros magníficos, por sinal. Eu aconselho muito que você leia o Maquiavel, que você também vai adorar. Mas, enfim, falando dos deveres. Também, gente, ele traz uma coisa muito bacana, que é o altruísmo. Cícero, ele era muito altruísta. Então ele só visava o bem, ele via o bem, a honestidade, ele prezava muito pela honestidade. Escreveu para o seu filho, o filho estava estudando fora e ele passou, através desse tratado, orientações para o filho Marco Túlio. E logo no Gênesis da obra, ele começa falando sobre a dúvida. Então, gente, é muito interessante, porque ele diz, já no sentido jurídico, e ele diz para o filho, se numa defesa houver dúvida, inocente-se o réu. Então, você já percebe que a dúvida, ela já é uma presunção de inocência. Olha só que bacana. Tendo dúvida sobre qualquer questão, inocenta-se o réu. Por aí, gente, você já vai vendo a honestidade, a grandiosidade, como ele consegue ver as coisas com amplitude. E ele era um defensor excelentíssimo. Ele começa falando sobre a dúvida e ele vai delineando toda uma defesa, como você faz uma defesa. Mas não é só isso. O livro, gente, ele discute bastante sobre a honra, sobre como você deve ser honesto. E também, gente, ele traz aí um viés bastante elucidador. Ele traz falando sobre a política. E ele é bastante energético nessa parte de falar sobre a política, e ele ataca os políticos corruptos, tanto é que ele foi assassinado. E ele atacava o homem político, o homem público, porque ele dizia que era um absurdo a pessoa usar da república
para se enriquecer. Isso, gente, isso é tão... Por isso que eu falei que o tratado, a obra, ela é extremamente atual, porque já naquele tempo, já naquela época, leitor, já havia sangria nos cofres públicos. Então ele ataca bastante os políticos desonestos, e teve inclusive um político, eu não me lembro agora o nome da pessoa, eu não me lembro agora o nome de um dos seus desafetos, mas teve um desafeto que tentou assassiná-lo, e mesmo assim, leitor, que também Cícero era governador, ele era senador, mesmo na sua função de punir aquele inimigo, e ele tinha naquela época como mandar uma punição bastante severa, que na época era a morte. Ele disse não, deixo eu viver, ele perdoou. Mas infelizmente, gente, quem é ruim vai ser ruim sempre, não vai mudar nunca. E eu penso que isso já é coisa minha. Eu penso que Cícero, nesse quesito, ele era tão bom, tão altruísta e também ingênuo, que ele achava que ele perdoando aquela pessoa infeliz iria mudar, ia se transformar, mas não se transformou. Na verdade, foi pior. Voltando pra cá, gente. E ele faz esse tratado, esse dos deveres, falando de deveres mesmo, né? Porque o próprio título já disse, os nossos deveres como pessoa ética, os nossos deveres como pessoa honesta, dentro do poder, dentro da seara, principalmente da seara jurídica, que, como eu disse, ele foi brilhante. E ele é um daqueles oradores, gente, que nos faz refletir. Ele também, como filósofo, ele traz essas coisas pra gente refletir, pra gente pensar sobre a nossa vida. Então, é uma obra extremamente atual, e não só na seara jurídica, como eu disse. Tudo bem que você vai ver mais essa parte jurídica, porque tem uma parte também da obra que ele fala do dever do advogado, ele fala do dever do juiz, como o juiz deve proceder. Ele tem que ser justo o tempo inteiro, ele tem que ser neutro o tempo inteiro. Então, assim, ele fala muito sobre isso, ele fala do dever, principalmente do advogado, mesmo que você vai fazer uma defesa para alguém que, entre aspas, não merece defesa. Mas assim, tem outra coisa também, leitor, maravilhoso, falando dessa questão de defesa. Ele fala que o defensor, ele não pode se apegar apenas à letra da lei, entendeu? Você tem que ver além da lei. Você não pode só olhar a letra da lei, porque você se tornaria uma pessoa injusta. A letra da lei, ela pode matar não só a vida daquele indivíduo, mas todo o seu entorno. Quando eu falo de seu entorno, eu estou falando de familiares, amigos, parentes, enfim. E no final de tudo, gente, toda uma sociedade. Cícero, ele defendia o justnaturalismo, ele defendia a lei natural, não só a letra da lei. Então, é lindo de se ver. Então, assim, gente, é um livro grandioso, é um livro que só fala coisas boas, só coisas grandiosas, só coisas assim que vai te engrandecer, que vai te enriquecer, que vai fazer você vai te transformar de fato, leitor. É um daqueles livros que você vai ao término da leitura, você vai pensar, nossa, por que eu não li esse livro antes? E você vai querer ler todo de novo. Tanto é que eu vou lê-lo novamente. Então, assim, é lógico, né, gente, que na época, muito tempo atrás, eu tinha uma visão da obra, e olha só, e ainda deu para pegar muita coisa. Mas, assim, e agora, eu relendo a obra, eu vou ter uma outra visão, provavelmente muito mais grandiosa. É isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Que eu trouxe para vocês hoje um livro maravilhoso. Eu precisava muito mesmo falar para vocês desse livro, lembrar esse livro, né, gente, que é tanto livro lido ao longo aí de 40 anos. E aos poucos eu vou me lembrando, e nos momentos oportunos, a hora que eu tenho um tempinho assim, eu vou lá, faço um vídeo bacana e falando sobre um livro maravilhoso, que dos deveres, gente, de Cícero. Eu não tinha como deixar de falar desse magnífico orador romano, lá da antiguidade, sabe, que está tão atual aqui nos nossos dias, sabe. É um daqueles
livros que não pode faltar no seu acervo ou na sua biblioteca, que seja, não pode faltar, gente. Ou na sua memória, né? De repente você leu aí o livro, mandou embora, passou para um outro leitor, mas assim, é um livro magnífico, gente. Um livro que o leitor precisa ler. É um livro assim que vai te trazer muita grandiosidade como pessoa, caso você seja um advogado ou um estudante de direito, enfim. É um livro que vai te trazer muita humanidade, gente, muita honra. Ele vai colocar para fora a sua ética, a sua honra, a sua riqueza, o seu poder de ser alguém melhor para si e para os outros, ok? Tchau, tchau, gente. Até o próximo livro.